Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um volume aí do PET, né, o volume 3. E nesse PET a gente vai estudar equações do segundo grau. Então nessas primeiras semanas a gente vai fazer uma revisão sobre expressões algébricas, ok? Então compartilhando a minha tela com vocês aqui. Então o que a gente tem aqui, né? O conteúdo dessa primeira semana, a gente vai fazer algumas revisões. Então aqui tem um exemplo, né, de onde que a gente usa expressões algébricas. Então, uma fábrica produziu 5 peças de granito, cada uma com a face superior em formato de um quadrado, medindo x metros de lado, e uma peça com a face superior retangular, medindo 3 metros de comprimento e x metros de largura, conforme solicitado por um cliente. Então, esses granitos estão representados aqui, 5 granitos de medida x por x, né, que são formatos quadrangulares, e uma de x de largura e 3 metros de comprimento. Sabendo que as medidas da área do quadrado e da área do retângulo são determinadas pelo produto entre as medidas de dois de seus lados adjacentes, qual é a expressão algébrica que representa a área total das faces superiores das peças solicitadas por esse cliente? Então, se eu tenho aqui x e x, para calcular a área de um quadrado, basta fazer lado vezes lado, ou seja, x vezes x, que dá x ao quadrado, né? Então, como a gente está recordando aqui, multiplicação de duas potências de mesma base, né? Aqui é base x e base x, a gente soma os expoentes. Então, se não tem nada de expoente, é como se fosse um aqui e um aqui. 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado, né? Então, calculando aqui a primeira barra, x vezes x, x ao quadrado. A segunda também tem x por x. Então, também vai dar a área x vezes x, x ao quadrado. Essa também vai dar x ao quadrado, né, porque é x vezes x. Aqui também x vezes x, que vai dar x ao quadrado. A quinta pedra também x vezes x, que dá x ao quadrado. E a última eu tenho x, né, por 3 metros. X vezes 3 é 3x. Né? Como eu quero a área total, basta então eu somar essas áreas. Ou seja, eu vou pegar esse mais esse, só eu somar todas as áreas, ok? E como a gente já estudou, né? Se eu tenho aqui expressões algébricas com a mesma parte literal, então eu posso somar os coeficientes. Ou seja, eu tenho aqui 1x² mais 1x² mais 1 mais 1 mais 1. Então, juntando tudo isso daqui, eu tenho 5x². E mais os 3x. Os 3x eu não posso somar com esse, porque a parte literal ela é diferente, né? Um é x e o outro é x ao quadrado. Lembrando que a parte literal é a parte formada por letras, né? Então, qual que é a expressão da área total? 5x² mais 3x, né, que foi dado aqui embaixo. A área total das faces superiores é representada pela expressão 5x² mais 3x metros quadrados, né? Como a gente está trabalhando com áreas, quando eu faço a multiplicação entre os lados, eu tenho x metro vezes x metro, então vai dar metro ao quadrado. É importante, não pode esquecer da unidade de medida, ok? Então aqui tem um exercício, né, para vocês fazerem. Então a ideia é a mesma. Um quadrado é constituído por uma tela. Um quadro, né, perdão, é constituído por uma tela pintada com formato retangular, medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Então é só essa tela aqui que estou colocando de verde. Essas medidas são da tela, né?
Então, 60 centímetros por 30. E uma moldura cuja largura mede x centímetros. Então, a largura da moldura, aqui, ó, essa medida aqui vale x, daqui até aqui, né? E aqui também vale x, aqui também vale x, e aqui também vale x. Aí a pergunta é a seguinte, né? Qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura, né? Então, a área da moldura que eu quero. Se eu quero a área da moldura, eu quero essa área aqui, ó. Né? Eu quero essa área que eu coloquei de cinza. Então, eu tenho duas formas de resolver esse exercício. Uma delas é eu calcular a área total aqui. Uma delas é eu calcular essa área total aqui. Espera aí. Calcula essa área total. Né? Quando eu calculo essa área total, né, eu vou encontrar a área da moldura com o quadro. Né? E aí eu tenho que calcular a área do quadro para poder subtrair. Né? Porque eu tenho que fazer a área total menos a área do quadro. Né? Porque eu quero a área total da moldura somente. Né? É isso que eu quero. Então essa é uma maneira. Ou eu posso também dividir essa moldura em retângulos. Né? Então, por exemplo, eu posso pensar assim. Aqui eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho outro retângulo. Aliás, eu posso dividir aqui, né? Tenho dois retângulos aqui. Quais são as medidas desses retângulos? Esse pedacinho a gente já viu que vale x. E isso tudo aqui vai valer 30 centímetros mais 2x. Ok? Por quê? Porque eu tenho um x aqui, mais um x aqui. 2x mais 30. E esse outro retângulo, mesma coisa, vai valer x. E aqui tudo vai valer igual ao outro, 30 mais 2x. E aí eu tenho esses dois retângulos que sobraram aqui no meio. Né? Esses dois retângulos aqui é 60, né? Porque daqui até aqui vale 60. E a altura vale x, então é 60 vezes x. Eu posso calcular dessa forma também, dividindo em retângulos, ou daquela primeira vez que eu expliquei, que eu faço a subtração entre a área da moldura junto com o quadro, depois eu subtraio a área do quadro. Ok? E a 2 é a mesma ideia, né? Sabendo que o perímetro é a medida do comprimento, do contorno, ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento? Então, perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, só para usar como exemplo aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma figura plana, e vamos supor que eu tenho aqui vale 2, vamos supor que vale 2, aqui vale x, aqui vale x mais 5, aqui vale 2x, e aqui vale 3, né? Então, se eu quero calcular o perímetro, basta eu somar todas essas medidas. Ou seja, perímetro vai ser igual a x mais x mais 5, x mais 5, mais 2x, mais 3, mais 2. É só somar todos os lados. E aí, eu somo as partes semelhantes, né? X e 2x. Isso vai me dar 4x. Mais,
E aí eu tenho aqui 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Então, o perímetro é 4x mais 10. Então, perímetro é só calcular a soma dos lados de uma figura. No caso aqui, como eu quero, sabendo, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do apartamento abaixo, né? Então, o perímetro eu vou somar as medidas, ó, A mais B mais C mais A mais B mais C mais 3B mais 2B, aqui o corredor, tem que contar aqui, né? Mas aqui, como aqui em cima é B, então aqui também vale B. Enfim, aí eu tenho que calcular a soma desse contorno, né? E aqui eu tenho que calcular esse pedacinho também. Ok? Então, o perímetro é isso, é soma de todos os lados. Ok? E com isso a gente termina a semana 1. Tudo bem? Então, bons estudos a todos vocês, né? Boa semana e se precisarem de ajuda, estou à disposição. Ok? Até mais. Tchau, tchau.